Porque em São Paulo, eu não sei como é a regra no Rio, em São Paulo, capital, todo ônibus ele tem um GPS, ele é rastreado. Então, o órgão gestor, que é São Paulo Transporte, quando esse ônibus, a gente tem o RESAN em São Paulo, que é Resolução de Sanções e Multas. Então, são as regras que uma empresa deve seguir para que ela possa operar dentro de uma linha. Muitas pessoas desconhecem um ônibus, uma linha de ônibus, ela não pertence à empresa, ela pertence ao município. Então, o município, ele dá concessão para a empresa. Então, a empresa ela pode explorar aquela linha por 10 anos, por 20 anos, aí cada município vai estabelecer uma regra, e o RESAN é isso. Então, o RESAN ele tem uma série de infrações administrativas e infrações do dia a dia. Vou te dar um exemplo aqui bem simples. O motorista de ônibus em São Paulo, capital, ele passa num farol vermelho, ele avança um semáforo em fase vermelha. De um lado da rua você tem um agente da São Paulo Transporte. Do outro lado da rua você tem um agente da CET, ou da companhia, ou agente de trânsito, ou da guarda, e avançou o semáforo em fase vermelha. Ou seja, o motorista, ele comete uma infração prevista no artigo 208 do Código, e ele comete uma infração prevista no RESAN também. Ou seja, ele toma 2 multas. São 2 infrações. Só que uma infração gera pontuação, o valor monetário, financeiro, né, pecuniário, para ele pagar para o Estado, e o outro para ele pagar para o município. Um gera pontuação para o prontuário do motorista, e a outra multa, ela gera uma pontuação para o prontuário da empresa. Então, a empresa ela tem um limite de pontos que é permitido dentro daqueles 12 meses, dentro do contrato, e se a empresa atingir aquele limite de pontos, ela perde a concessão da linha. E o motorista perde o direito dele de dirigir, quando ele atinge um limite de pontos. Tá? Então, aqui nós temos o órgão gestor, e um ônibus, quando quebra em São Paulo, tem 50 minutos para tirar ele do local. Se em 50 minutos não tirar do local, ele é autuado. Ou seja, com 40, 42 minutos, um agente da São Paulo Transporte, ele chega do lado do ônibus. E ele fica do lado olhando o tempo. Quando dá os 50 minutos, ele lavra o auto de infração. Tá? Então, a empresa, cara, é uma loucura. Você tem 50 minutos para tirar esse ônibus de lá. E aí eu vivi isso na pele, né? Porque como eu era instrutor, eu falava pro motorista, cara, quebrou, você tem que tirar esse ônibus. Eu falei, Maurício, e se o ônibus travar? Eu falei, cara, põe nas costas, dá seus pulos aí, mas você tem que tirar esse ônibus de lá. E muitas vezes não dá para fazer isso. E o cara não tira, né? Aí o agente da São Paulo Transporte chega. Cara, e um detalhe, viu, Jeová? Ele vai chegar. Cara, não tem chance dele não chegar. E não chega um só, não. Chega 3, 4, 5 de uma vez. Que eles vão de moto, vai de carro. Então, cara, não tem como se esconder da São Paulo Transporte. É muito agente. Os ônibus são monitorados. Então, o ônibus, quando ele fica mais de 5 minutos parado no mesmo lugar, dentro da São Paulo Transporte, dentro da empresa, já dispara um alerta, fica uma luzinha vermelha piscando lá no sistema. Opa, tem alguma coisa parada, ó, o ônibus está ali 5 minutos. Então, eles vão acompanhando o que está acontecendo com aquele ônibus. Então, desde o 6º minuto, já começa um alerta para São Paulo Transportes. Ou seja, deu meia hora esse ônibus não saiu ainda, manda um agente até lá. O agente chegou, fica do lado esperando o que vai ser feito. Deu 51 minutos, no ônibus não foi tirado, hasta la vista, lavra o auto de infração aí, mete ficha. Caramba, que interessante, né? São realidades diferentes, né? Cada estado, o estado de São Paulo funciona bem, aqui no Rio de Janeiro, né? Principalmente essa parte que eu trabalho, que moro, né, na cidade de Niterói. Os nossos veículos são muito novos, então, assim, a questão de quebra, como é natural, qualquer coisa ela vai quebrar, né? Você pode comprar uma Ferrari, ela vai quebrar em algum momento. E aí, a nossa garagem é muito perto, então também quebrou, já vai direto. Niterói, não sei se você conhece, é muito estreito, uma quantidade de carro enorme, o IDH, porque aqui é alto, então a quantidade de carro rodando de aplicativo, de moto, de ônibus, e por ser estreito, normalmente tem estacionamento, né? É uma via com 2 faixas só, e uma normalmente eles usam para estacionamento, devido à quantidade de carro que tem, então fica uma só para o fluxo, quebrou ali,
você estraga todo o trânsito. E a própria prefeitura também ela já tem alguns reboques em alguns locais estratégicos. Caso venha acontecer uma quebra de um veículo grande, já tem uns reboques maiores, eles mesmos já fazem o socorro desse carro para tirar e colocar em alguns bolsões que existe aqui na cidade, que vai deixar o trânsito fluir, né, sem que venha atingir tanto, né, a população. Nós não temos ainda, tomara que eles não coloquem esses 40 minutos, 50 minutos aí para 50 minutos para a gente tirar o carro, senão a gente passaria também alguns apertos aqui.